Bom dia, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Café com Emoção, nessa manhã de sábado. Hoje nós vamos falar sobre a história de Raabe. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Vou fixar aqui o tema da nossa mensagem de hoje. A história de Raabe. Que o nosso Senhor Jesus possa estar falando conosco através da história de Raabe hoje. Bom dia, Lucimar, sempre aqui. A Lucimar, aluna assídua, tá sempre ali, né? Nas lives, sempre estudando, sempre anotando as coisas. Isso aí, Lucimar, vamos que vamos estudar. Então, a gente tá nessa série de lives das histórias das mulheres da Bíblia, né? Vamos recapitular. Nós já falamos sobre a história de Esté, da rainha Esté. O que nós aprendemos com a história de Esté? Até minha sogra, que é Esté, também tá aqui. Bom dia, sejam bem-vindas. Já vão mandando para mais pessoas. Então, o que a gente aprendeu com a história de Esté? Que ela se tornou uma rainha e ela cumpriu uma missão, né? Que foi dada por Deus nas mãos dela. Ela foi lá e cumpriu, ela foi uma mulher sábia. Nós estudamos também sobre a história de Ruth, que deu a sua vida, né, pela sua sogra, deixou a família dela, a cidade dela, para servir a sogra dela, que nem era do sangue dela, fez tudo pela sogra dela, cumpriu a missão dela, né? Ela nos ensinou a servir sem querer nada em troca, né? Assim como Jesus nos ensinou. Isso foi a história de Esté, de Ruth. Nós aprendemos também sobre a história de Débora na semana passada. Quem foi Débora? Débora foi uma juíza e profetisa, né? Ela participou de uma guerra ali sem colocar as mãos, né? Foi a mente. Ela profetizou. Deus usou ela para lançar uma palavra para coordenar o povo, né? Numa guerra, numa luta, e eles venceram. Então ela também cumpriu essa missão. Então foram 3 mulheres da Bíblia que cumpriram a sua missão, né? E eu tinha comentado com vocês que eu tô lendo esse livro Deus que Destrói Sonhos, que ele fala muito sobre isso, que nem sempre aquilo que a gente acha que é da vontade de Deus é da vontade de Deus para a nossa vida. Que o mais importante do que as nossas próprias vontades é a missão que Deus colocou no nosso coração para fazer. E a nossa missão nem sempre está relacionada com aquilo que a gente quer, mas sim com aquilo que Deus quer. Então, quando a gente abre mão de nós mesmos, daquilo que a gente quer fazer, que a gente acha certo, e vai lá e obedece a Deus, Deus ele luta por nós, né? E é muito melhor dar, servir, do que receber, do que pensar só na gente. Então, por exemplo, eu te faço uma pergunta hoje. Qual é a sua missão aqui na Terra? Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua identidade, né? Essas 3 mulheres que nós já estudamos, elas tinham uma identidade única. Elas tinham um propósito único. Eu e você temos uma identidade e um propósito único, né? Todas somos mulheres, né? Deus, ele nos guia, Deus, ele fala com a gente por intermédio da sua palavra, mas nós temos uma identidade, um DNA único, né? Quem é a Ellen, que é carioca, que mora em Santa Maria, né? Que é casada com Jonathan, que é militar. Qual é o propósito dela? Quem é a Lucimar? Quem é a Esté, que mora lá no Rio de Janeiro, que tem a família X, no lugar X, do jeito X, com os filhos X? Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua identidade? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje na história de Raabe, gente. Quem foi Raabe? Vamos ver se vocês sabem aí quem foi Raabe. Vamos começar a falar dela então? Qual será que foi a missão dela? Qual será que era o propósito de vida dela, a identidade dela? Vamos descobrir. Eu fiz aqui algumas anotações. Para quem não sabe, a história de Raabe, ela está escrita, relatada ali no livro de Josué, capítulo 2, né? Assim também como a de Débora, né? Débora está ali pelo Antigo Testamento, né? Entre o livro de Josué e Juízes. Então, essas 2 últimas lives a gente está resgatando essa parte aí do Antigo Testamento
ali entre Josué e Juízes, depois que Moisés morreu, né? Depois que Moisés morreu, vieram outros líderes. E na época de Raabe, que a gente vai falar hoje, o líder do povo de Israel era Josué. Então, vamos ver aqui, ó. Eu escrevi algumas coisas sobre a identidade de Raabe. Quem foi Raabe? Aquela que foi rejeitada pela sociedade e teve o nome escrito na genealogia de Jesus Cristo. O nome dela está na genealogia de Jesus Cristo. Aquela que luta pela paz no lar dela, que um dia esteve em cima do muro, mas que depois ficou firmada na rocha. Será que você está em cima do muro hoje? Será que você está em dúvida em qual caminho seguir? E o nosso caminho é Jesus, né? Que a gente não venha ter dúvida de para onde ir. Raabe um dia ela esteve em cima do muro, mas ela tomou uma decisão. Vamos ver por quê. Já. Então, Raabe, ela se parece comigo e se parece com você. E ela teve uma atitude. Ela creu, ela obedeceu e ela se arrependeu. De prostituta, ela se tornou com sua atitude uma heroína da fé. Então, vamos ler um pouco aqui o livro de Josué, capítulo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia, né? Que fala quando Josué envia espiões a Jericó. Por quê? O povo de Israel queria tomar a cidade de Jericó, que já era deles por direito, né? Que Deus deu nas mãos deles. Então, o que aconteceu? Do acampamento do Vale das Acácias, diz o versículo 1, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então, o que aconteceu? Josué queria tomar Jericó, né? O povo de Israel queria tomar a cidade de Jericó. E então, ele mandou 2 espias para espionar a cidade, para dizer como é que estava, né? Para poder contar para Josué. E quem foi que acolheu esses 2 espias? Raabe, né? E aí, o rei ficou sabendo que esses 2 espias estavam na casa dela. E aí o rei mandou para Raabe, através de seus mensageiros, o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Então o rei mandou Raabe tirar os espias da casa dela. Vamos ver o que será que ela fez? E aí Raabe já os havia escondido. Então Raabe escondeu esses 2 espias que foram enviados por Josué. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram, né? Então ela deu uma falsa mensagem ali para os mensageiros do rei, né? Falou que eles já tinham ido embora, tinham ido para outro lugar, quando na verdade eles estavam escondidos ali na casa dela. Eu não sei para onde eles foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Então ela os havia escondido e falou que eles tinham saído. Ó, não tem ninguém aqui, vai lá procurar outro lugar. E ela estava protegendo os espias de Israel. E aí, a partir do versículo 7, diz assim: os mensageiros do rei foram, seguiram o conselho dela, né, de ir para outro lugar. Ela despistou eles e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Então ela já conseguiu despistar os mensageiros do rei. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles, no versículo 9: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Olha a confissão de fé de Raabe, né? Raabe, ela era uma prostituta estrangeira, ela pertencia a outro povo ali de Jericó e ela confessou que ela cria no Deus de Israel. Ela falou isso para os 2 espias de Israel que Josué havia mandado. E ela disse: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês.
Eu sei que o Senhor deu Jericó nas mãos dos israelitas, né? Ela falou com convicção. A fé é a certeza, né? Ela falou com certeza daquilo. Para dizer a verdade, ela continua falando, todos nós estamos morrendo de medo. Ela disse que o povo de Jericó estava morrendo de medo do povo de Israel. Por quê? Já tinha acontecido vários milagres, né? Ali, na época que Moisés estava liderando o povo, aconteceu vários milagres na época de Josué também. Então, eles ouviam essas notícias. Eles tremiam de medo do povo de Israel. Então, soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho. Lembra disso? Que Deus usou Moisés ali com o cajado e abriu o Mar Vermelho? Esse é o mesmo Deus que a gente serve hoje. Ele não mudou. Ele é capaz, ele é forte, ele é corajoso e ele nos ensina sobre isso. Ele abriu o Mar Vermelho, né? Ele curou doentes, ele enviou Jesus, ele curou paralíticos, ele curou pessoas da lepra, né? Ele ressuscita mortos. É o mesmo Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o mesmo Deus que faz nascer o sol. Ele é o mesmo Deus que deu a lua pra gente, pra iluminar a noite. Ele é o mesmo Deus que faz você respirar. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É esse mesmo Deus que Raabe creu, que ela confessou para esses israelitas. Então, ela falou, soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, né? É o Deus que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Então, eles também ficavam sabendo dos outros exércitos dos quais o povo de Israel vencia, né? Que Deus dava força para eles vencerem. Eles não venciam essas batalhas pelas suas mãos. Eles venciam porque Deus estava com eles. E assim foi. Quem não assistiu a live de Débora, da história de Débora de semana passada, fala sobre isso também. Deus estava com eles naquela luta. Por isso que eles venceram naquela guerra, né? Porque se Deus não estivesse com eles, eles não iriam vencer. Porque a força não está no braço deles, né? Tem até um versículo que diz que nós não devemos confiar nas nossas próprias forças, e sim nas mãos de Deus. Então, quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus, deixa eu ver aqui, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Olha só ela confessando, gente, sobre a fé dela. Que coisa linda, né? Então, a palavra de Deus diz que quem crê e for batizado será salvo. Você crê nesse Deus? Você crê no Deus de Israel? Você crê em Jesus? É Pai, Filho e Espírito Santo, né? E Jesus, quando ele veio, né, abrindo aqui um parênteses na história de Raabe, que ela também fez parte da genealogia de Jesus, ela foi perdoada, depois ela virou do povo de Jericó, ela passou para o povo de Israel e virou uma israelita, mudou sua identidade, que assim como aconteceu com ela, nós possamos nos permitir que aconteça com a gente, né? Que você possa, se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, que você possa entregar o seu coração para Ele, se arrepender e confessar que Ele é o próprio Deus, que Ele é o único Deus, que Ele é capaz de transformar a sua vida, de mudar, de lapidar, de lavar o seu coração, de tirar toda angústia, toda raiva, todo medo, de depositar perdão na sua vida. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, sem Ele nada podemos fazer. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te dizer e para reforçar na sua mente que é a palavra de Deus que nos traz a vida. É esses testemunhos de vida que a gente se inspira, né? Mas só que essas pessoas que estão aqui, né? Menos Jesus que ressuscitou, né? Essas pessoas que estão aqui, elas já morreram. E qual é o seu testemunho que você está dando hoje? Qual é o seu testemunho que você vai dar, que você está dando para os seus filhos, para os seus netos? Será que você está deixando uma mensagem boa ou uma mensagem ruim? Então, ela reconheceu o Deus que está no céu e que está na terra, né? Porque Ele é onipresente. Será que quando a gente está em momentos difíceis, que a gente consegue se levantar, a gente reconhece que a nossa força ela vem de Deus?
que o ar que a gente respira vem de Deus, que a nossa casa que a gente mora hoje, a nossa família, a nossa comida, tudo que a gente tem foi Deus que nos deu? Ou a gente fica se achando que a nossa força, ela vem do nosso próprio braço? Então é sobre isso. Essa live não é só sobre a história de Raabe, mas é sobre a minha história, a sua história, é a história que você quer viver, é sobre quem você quer servir, é sobre qual caminho você deseja seguir, né? E Deus, ele está sempre te esperando de braços abertos para te acolher, não só nos momentos que você precisa, né, de ajuda, que você está passando por algum perrengue, vamos dizer assim, mas ele é um Deus que ele quer construir um relacionamento sincero, íntimo e forte com você, dentro da sua casa, no seu momento de oração, nas suas confissões. Então, Raabe, ela foi uma mulher verdadeira. Ela confessou no coração dela ali para aqueles homens de Israel o Deus que ela cria, que era o Deus que realmente, de fato, ela servia, né? Então, no versículo 12 diz assim: então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Então, ela disse assim: poxa, eu escondi vocês que são espias de outro povo aqui em casa. Então, tem misericórdia de mim. Trata eu e minha família com bondade. Vocês vão destruir a cidade, mas poupa a nossa vida. Então, ela falou assim: para isso, peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Então, ela não queria ter dúvida de que eles iam salvá-los, né? Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Então, aqui tá me remetendo uma história, né? A minha história, por exemplo, assim, e a sua também. Aqui ela tá pedindo: salve meu pai, salve a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e a minha família dele. Será que só você é cristão na sua casa? Né? Será que todo mundo na sua casa ali já aceitou Jesus como seu salvador? A salvação a gente sabe que é individual. Mas, por exemplo, assim, abrindo outro parênteses, né? Aproveitando aqui a história de Raabe, falando sobre as nossas vidas no dia de hoje. Muitas esposas, elas querem que seus maridos se convertam, que os seus filhos, as pessoas da sua casa se convertam, mas na verdade dentro de casa não dão o devido exemplo, né? E às vezes a gente pode querer pregar a palavra de Deus na rua, em outros lugares, no trabalho, mas em casa, como que você é? Deus, ele tá vendo como que você é dentro de casa, né? Você que é mãe, você que é esposa, você que é irmã, sobrinha, tia, filha, até você que mora sozinha. Como que está o seu lar? Como que está você com relação à sua vizinhança? E a gente sabe o como que é difícil, ainda mais nos dias de hoje, né? Que teve todo esse isolamento social que aconteceu aqui na nossa história. Como que é difícil lidar com pessoas, né? Assim, tete a tete. Então, que testemunho que você está dando dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu condomínio, né? Dentro da sua igreja, nos lugares que você vive? Porque é muito fácil chegar e falar da palavra de Deus, mas será que a gente está vivendo essa palavra? Então, para aquelas pessoas que só você é cristão dentro da sua casa, se a pessoa do seu lado ainda não se converteu, ela pode estar esperando com paciência uma atitude sua, verdadeira. Não só de você falar: vamos na igreja, que não sei o que, aceita Jesus. Mas não, ela está esperando você ter uma atitude para você dar um exemplo. E ela vai começar a ver diferença na sua vida. Então, antes de você querer mudar alguém, mude a si mesmo, né? Então, foi esse feeling que eu tive aqui agora lendo. Esse versículo veio aqui agora na minha mente para falar para você, e essa palavra é para mim também, amém? Então, ela pediu: não deixe que nos matem, né? Poupe a nossa vida. E os homens responderam, os espias, né? Nós prometeram que ia poupar, ia destruir ali Jericó, mas que ia poupar a vida de Raabe e de sua família, né? E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa.
Então eles colocaram algumas condições ali também, né? Ela não podia contar para ninguém o que eles estavam fazendo. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Então aquela cidade ali de Jericó, ela tinha muitos muros muito altos. E a casa de Raabe era ali na muralha, né? Então foi um ponto estratégico, um lugar estratégico que os espias encontraram para se esconder. E aí, deixa eu ver aqui. Condições Tá, por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela, né? Ela ajudou eles a descerem pela janela da casa dela, usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora, né? Então ela ajudou eles a descerem da corda e disse para onde que eles poderiam ir. E os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Eles sempre davam condições, né? Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Então, aqui me remeteu agora, veio uma história na minha cabeça de proteção. Por exemplo, assim, Raabe, ela estendeu um cordão vermelho na janela da sua casa para proteger a sua casa, a vida, né? Poupar a vida do seu pai, da sua mãe, da sua família, e foi como um sinal. Será que nós, como mulheres, estamos orando pela nossa casa, né? Será que assim como foi ali na Páscoa, né? Que antes de Jesus vir, eles passavam o sangue do cordeiro nas portas, né? E aí o anjo da morte não passava para entrar dentro das casas. Será que a gente está fazendo isso com através da leitura bíblica e da oração? Parece meio louco falar sobre isso agora, né? O que você tá falando, Ellen? Você tá lendo a história de Raabe, tá falando sobre o cordão que ela jogou? Enfim, eu estou falando agora também sobre um sinal. Será que esse sinal que a gente está dando para Deus está baseado em Bíblia e oração? Deixa eu te dar um exemplo. Raabe, ela estendeu um cordão na janela dela para que ela e a família dela fossem salvas. Será que você está lançando um cordão na sua janela, dando um sinal para Deus? Porque essa terra vai ser destruída. E quem que não vai ser destruído? As pessoas que forem salvas, que estiverem uma marca, né? Que tiver a marca de Cristo, a marca da promessa. Será que você está buscando isso? Você está entregando a sua família em oração a Deus? Então percebe como a Bíblia toda está conectada? Eu sou muito assim. Quando eu leio o texto, eu não gosto de só ler o texto. Eu entro na história e às vezes vai me dando uns feelings assim sobre coisas que eu já li. Seja no Antigo Testamento, Novo Testamento, no Apocalipse, e eu fico meditando. Caramba, olha só. Pude comparar a história de Raabe com a minha história, né? Pude me inspirar na história dela para pensar na minha história. Será que eu tô fazendo isso pela minha família? Eu tô pedindo proteção a Deus? Será que eu tô dando exemplo? Será que eu tô estendendo esse cordão pela janela como um sinal, pedindo a misericórdia de Deus pela minha família? Será que eu tô fazendo a diferença aqui na terra, a diferença na minha casa? Então, é sobre isso. É muito mais profundo do que só a história de Raabe que a gente tá falando aqui hoje. Então, eles falaram assim, se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu, eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós.
E assim encerra o Josué capítulo 2. Percebe? Olha só, para quem não gosta ou diz que não consegue ler a Bíblia, poxa, a gente levou basicamente 30 minutos para ler um capítulo da Bíblia, mas a gente não só leu o capítulo, a gente destrinchou aqui, a gente entrou na história, a gente lembrou de outros versículos. É isso sobre você fazer o seu devocional. Você fazer o seu devocional não é simplesmente você chegar aqui, você lê a Bíblia e hoje eu li Josué 2, check. Não, vamos entrar na história, vamos ver o que Deus quer falar no nosso coração hoje. Então, muito além do que da história de Raabe, o que Deus falou no meu coração, eu, Ellen, hoje, sobre lutar pela minha família, em oração, né, em joelho no chão. A gente tem até aqui o Desperta Débora, né, não sei se vocês conhecem do lugar que vocês estão no Brasil, mas tem vários lugares no Brasil. O Desperta Débora, ele é um projeto, tá até aqui na minha Bíblia, de oração, mães de joelho e filhos de pé, né? Será que, assim como Raabe fez, né, ela clamou pela sua família, você está clamando pela sua família? Então, Raabe, ela foi uma mulher de uma prostituta estrangeira a uma heroína israelita, né? E depois que se passa essa história que a gente leu aqui em Josué, em Mateus 1:5, quem quiser ler depois, diz que Raabe, ela foi esposa de Salmão e mãe em Israel. Ela foi esposa de Salmão e eles tiveram Boaz, que está na genealogia de Jesus. Então ela foi mãe em Israel, né? Israelita. Já se tornou outra pessoa, né? Ela se converteu aos caminhos do Senhor. E em Hebreus 11:31 diz que ela foi uma heroína da fé. Olha só, pra gente ver como que é a graça de Deus, como que é o perdão de Deus. Deus, ele vê o nosso coração. Ela pode sim ter cometido falhas, ela pode sim ter errado, né? Assim como todos nós erramos, mas ela se arrependeu, ela creu no Senhor, ela cumpriu a missão dela e ela foi para onde? Na genealogia de Jesus. É isso aí, é sobre isso, gente. Então, isso é a graça de Deus, né? É o amor de Deus e as nossas atitudes, né? Então, essa foi a palavra de hoje. Deus falou muito comigo, espero que tenha falado muito com você também. Que você possa compartilhar essa live com mais pessoas, que assim como edificou meu coração, edifique o seu também. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, a Lucimar, Ana, Esther, Fran, Gisele, Ana Lu, né, Jana. A minha mãe entrou agora, a mãe tá acabando, aí eu vou encerrar e vou deixar salva lá. Então é sobre isso, gente. Fiquem com Deus, um excelente final de semana pra vocês, um grande beijo e um forte abraço no seu coração.